O resultado que você ainda não tem está atrás daquela crença e daquele esforço que você ainda não decidiu honrar. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em consciência e transformamos consciência em resultados. Hoje chegamos à última parte do capítulo 2 do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. O capítulo 2 se chama Por Dentro dos Mindsets, o significado do esforço, do medo e da escolha consciente de crescer. Bom, para fechar esse capítulo, a Carol Dweck traz uma das histórias mais simbólicas que existem sobre transformação, a história de Sea Biscuit. Então, vamos ler, né? E depois eu vou pegar esse xistudão que ela coloca para nós no texto. Vamos transformar isso em frases de ordem que fazem você refletir e você consegue adaptar e implementar na vida real. E com isso você faz transformação de vida, ok? Então vamos lá. Então, o primeiro texto se chama Sea Biscuit. Sea Biscuit era um cavalo tão machucado que deveria ser sacrificado. Na verdade, todo um grupo de pessoas, o jockey, o proprietário, o treinador, estava de algum modo doente. Mas graças à sua obstinada determinação e contra todas as probabilidades, transformaram-se em vencedores. Uma nação em dificuldades viu esse cavalo e seu cavaleiro como símbolos do que podia ser realizado por meio da coragem e do ânimo. Igualmente emocionante é a história paralela da autora de Sea Biscuit, Laura Hillenbrand. Sofrendo nos tempos de universitária de uma grave fadiga crônica que jamais a abandonou, ela frequentemente se via incapaz de agir. Mas alguma coisa na história do cavalo que podia a dominou e a inspirou. E dessa maneira, ela conseguiu escrever um relato emocionante e magnífico a respeito do triunfo da força de vontade. O livro é um testemunho do sucesso de Sea Biscuit e igualmente do dela. Vistas pelo prisma do mindset de crescimento, essas histórias dizem respeito ao poder transformador do esforço, de modificar a sua capacidade e você mesmo como pessoa. Porém, ao serem filtradas pelo mindset fixo, passam a ser uma excelente narrativa sobre 3 homens e um cavalo, todos com deficiências que precisavam se esforçar muito. O próximo título é Grande Esforço, Alto Risco. Do ponto de vista do mindset fixo, o esforço é algo exclusivo das pessoas com deficiências. E quando as pessoas sabem que são deficientes, nada tem a perder se esforçando. Mas se você quer ser famoso por não possuir deficiências, por ser considerado genial, talentoso ou portador de aptidões inatas, nesse caso terá muito a perder. O esforço pode diminuí-lo. Nadja Salerno-Sollenberg estreou como violinista aos 10 anos de idade na orquestra da Filadélfia. Mas quando chegou à escola Juilliard para estudar com Dorothy DeLay, a grande mestra do violino, tinha um repertório de péssimos hábitos. Seu dedilhado e os movimentos com o arco eram desajeitados. Segurava o instrumento na posição errada, mas recusava-se a mudar. Depois de vários anos, viu que outros estudantes chegavam ao seu nível e até mesmo a ultrapassavam. E antes dos 20 anos teve uma crise de confiança. Eu estava habituada ao sucesso, ao rótulo de menina prodígio nos jornais, então me sentia fracassada. A menina prodígio tinha medo de tentar. Então ela diz:
Tudo pelo que eu estava passando se resumia em medo. Medo de tentar e fracassar. Quando você vai fazer um teste e não se esforça de verdade, quando não está realmente preparada, quando não treinou com o empenho que deveria e não passa no teste, sempre há uma desculpa. Nada é mais penoso do que dizer: fiz o melhor que podia e isso não foi suficiente. A ideia de se esforçar e mesmo assim fracassar, ou seja, ficar sem desculpas, é o pior temor no mindset fixo. E isso a perseguiu e a paralisou. Ela chegou até mesmo a deixar de levar o violino para a aula. Então, certo dia, depois de anos de paciência e compreensão, Delay lhe disse: escute, se não trouxer o violino na próxima semana, eu vou expulsar você da minha turma. Salerno Sollenberg achou que ela estava brincando, mas Delay se ergueu e calmamente avisou: não estou brincando. Se vai desperdiçar o seu talento, eu não quero ser sua cúmplice. Isto já está durando tempo demais. Por que o esforço é tão assustador? Há 2 motivos. O primeiro é que, no mindset fixo, acredita-se que os grandes gênios não precisam se esforçar. Por isso, ter de fazer esforço lança uma dúvida sobre a nossa capacidade. O segundo, como indica a própria história de Nádia, é que ela rouba todas as desculpas. Sem ter se esforçado, você sempre pode dizer: eu podia ter sido fulano, eu podia ter sido ciclano. Mas quando você faz uma tentativa, você já não pode afirmar isso. Alguém um dia me disse: eu podia ter sido Yo-Yo Ma. Se tivesse realmente tentado, não seria capaz de dizê-lo. Salerno Sollenberg ficou apavorada com a ideia de perder Delay. Finalmente concluiu que tentar e fracassar, um fracasso honesto, era melhor do que a situação em que estava. E assim começou a se preparar com a mestra para um concurso futuro. Pela primeira vez se dedicou e, aliás, ganhou a competição. Hoje ela diz: há algo que sei ser verdadeiro. É preciso esforçar-se ao máximo pelas coisas que mais amamos. E quando nosso amor é a música, a luta é a mais difícil de toda a vida. O medo do esforço pode ocorrer também nos relacionamentos, como aconteceu com Amanda, uma mulher jovem, bonita e dinâmica. Olha o que ela diz: eu tive muitos namorados doidos, muitos. Iam desde os levianos aos mal educados. Que tal um bom rapaz ao menos uma vez? Sempre dizia Carla, minha melhor amiga. Era como se dissesse: você merece coisa melhor. Então Carla me apresentou o Rob, um rapaz que trabalhava em seu escritório. Ele foi ótimo e não apenas no primeiro dia. Adorei. Podia dizer: oh meu Deus, até que enfim um cara pontual. Então o relacionamento ficou mais sério e me assustei. Quero dizer, ele realmente gostava de mim, mas eu não conseguia deixar de pensar que se ele me conhecesse de verdade ia desanimar. Isto é o que aconteceria se eu realmente me esforçasse mesmo. As coisas não dariam certo? Acho que eu não seria capaz de correr esse risco de me esforçar. Próximo título é Pouco Esforço, Alto Risco. No mindset de crescimento, é quase inconcebível desejar ardentemente alguma coisa, acreditar que há uma possibilidade de consegui-la e nada fazer para atingir o objetivo. Quando isso acontece, o eu poderia ter sido é muito doloroso e nada reconfortante. Poucas mulheres norte-americanas entre as décadas de 1930 e 1950 tiveram mais êxitos do que Claire Boothe Luce. Famosa como escritora e dramaturga, 2 vezes eleita deputada, ela chegou a ser embaixadora na Itália. Realmente não compreendo a palavra sucesso, disse ela certa vez. Sei que as pessoas a usam a meu respeito, mas não a compreendo. Sua vida pública e suas tragédias pessoais impediram-na de voltar à sua maior paixão, escrever para o teatro. Teve grande sucesso com peças como As Mulheres, mas como figura pública não podia estar produzindo peças picantes e sexy.
Em sua opinião, a política não proporcionava o esforço pessoal criativo a que ela dava o máximo valor. E olhando para trás, ela não se perdoava por não ter seguido sua paixão pelo teatro. Muitas vezes pensei que se tivesse de escrever uma autobiografia, o título seria Autobiografia de uma Fracassada. Billie Jean King diz que tudo se resume ao que você quer ver e dizer a respeito do passado. Concordo com ela. Você pode olhar para trás e dizer: eu poderia ter sido alguma coisa, polindo seus dons desperdiçados como se fossem troféus. Também pode olhar para trás e dizer: dei tudo de mim pelas coisas que me importavam. Pense no que você quer ver e dizer em relação ao seu passado e em seguida escolha o seu mindset. Então, ao invés de dizer, ao olhar para o passado eu poderia ter sido, você pode dizer: dei tudo de mim pelas coisas que me importavam. Próximo título é Transformar conhecimento em ação. É claro que as pessoas de mindset fixo leram livros que dizem: sucesso significa ser o melhor de você mesmo e não ser melhor do que os outros. O fracasso é uma circunstância, não uma condenação. O esforço é a chave do sucesso. Mas não podem colocar essas ideias em prática, porque a base de seu mindset, a crença em traços imutáveis, lhes diz algo completamente diferente. Que o sucesso significa ser mais bem dotado do que os demais, que o fracasso realmente nos classifica e que o esforço é para aqueles que não conseguem êxito por meio do talento. Agora vamos para perguntas e respostas. A esta altura você provavelmente tem algumas perguntas a fazer. Vamos ver se eu consigo responder a algumas delas. Vamos para a pergunta. Se as pessoas acreditam que suas qualidades são imutáveis e se mostraram inteligentes ou talentosas, por que precisam estar constantemente provando isso? Afinal, depois que o príncipe demonstrou sua bravura, ele e a princesa foram felizes para sempre. Ele não precisava matar um dragão por dia. Por que as pessoas com mindset fixo não cumprem a sua prova e depois vivem felizes para sempre? Resposta da autora: porque todos os dias surgem dragões novos e maiores. E à medida que as coisas ficam mais difíceis, talvez a capacidade provada ontem não esteja à altura do perigo de hoje. Talvez essas pessoas fossem suficientemente inteligentes para entender álgebra, mas não cálculo integral. Talvez fossem bons jogadores de beisebol nas categorias inferiores, mas não nas principais. Talvez fossem bons jornalistas no jornal da escola, mas não no New York Times. Por isso estão sempre correndo, para constantemente se provar. Mas para onde vão? Para mim, estão sempre correndo sem sair do lugar, colecionando afirmações contínuas, mas não necessariamente chegando aonde desejam. Você conhece esses filmes em que o personagem principal um dia acorda e percebe que a sua vida não valeu a pena? Ele sempre passou à frente dos demais, sem melhorar, sem aprender e sem se importar com os outros. O meu preferido é Feitiço do Tempo. Aqui passei muito tempo sem assistir, porque eu não gostava do título. No filme, Bill Murray não apenas acorda um dia e recebe um recado, ele precisa repetir muitas vezes esse dia, a fim de entendê-lo. Phil Connors é o homem do tempo de uma estação local em Pittsburgh que é mandado a Punxsutawney, na Pensilvânia, a fim de cobrir a cerimônia do Dia da Marmota. No dia 2 de fevereiro, uma marmota é retirada da toca. Se ela enxergar sua própria sombra, acredita-se que o inverno ainda durará mais 6 semanas, senão a primavera virá rapidamente. Phil, que se considera um ser superior, sente absoluto desprezo pela cerimônia, pela cidade e pelo seu povo, caipiras e retardados. E depois de deixar as suas opiniões bem claras, planeja sair de Punxsutawney
Punxsutawney, o mais rapidamente possível. Isso, porém, não acontece. Uma tempestade de neve cai sobre a cidadezinha e ele é obrigado a permanecer ali. Quando acorda no dia seguinte, é novamente o dia da marmota. A mesma canção de Sonny e Cher, I Got You Baby, toca no rádio relógio e o mesmo festival da marmota está pronto para começar. Isso ocorre de novo e mais uma vez. No início, ele utiliza o que sabe para levar adiante a sua agenda costumeira, fazer os outros de tolos. Como ele é o único a reviver aquele dia, é capaz de conversar com uma mulher num dia e utilizar a informação obtida para enganá-la, impressioná-la e seduzi-la no dia seguinte. Está no paraíso do mindset fixo. Consegue repetidamente provar sua superioridade. Mas, depois de inúmeros dias iguais, percebe que não está conseguindo nada e tenta o suicídio. Bate com o carro, tenta eletrocutar-se, atira-se de um campanário, atravessa na frente de um caminhão. Sem saída, finalmente compreende que poderia estar utilizando aquele tempo para aprender. Começa a ter aulas de piano, lê vorazmente, aprende escultura no gelo, descobre pessoas que precisam de ajuda naquele dia, um menino que cai de uma árvore, um homem que se engasga com um bife, e começa a auxiliá-las, afeiçoando-se a elas. Em pouco tempo, o dia já não é suficientemente longo. Somente quando se completa a mudança de mindset é que ele se liberta do encantamento. Legal, então assistam, tá? Feitiço do Tempo. Outra pergunta: os mindsets são partes permanentes na estrutura de uma pessoa ou é possível modificá-los? Né? A pergunta que não quer calar, porque quem já se identificou aí com mindset fixo não tá gostando, né? Era o meu caso. Os mindsets são uma parte importante da sua personalidade, mas você pode modificá-los. Simplesmente tomando conhecimento da existência dos dois mindsets, pode-se começar a raciocinar e reagir de novas maneiras. As pessoas me dizem que começam a se ver dominadas pelo mindset fixo, perdendo uma oportunidade de aprender, sentindo-se rotuladas por um fracasso ou desanimando diante da exigência de um grande esforço. Nessas ocasiões, passam para o mindset de crescimento, garantindo que enfrentarão o desafio, aprenderão com o fracasso ou prosseguirão com seus esforços. Depois que eu e meus alunos de graduação descobrimos os mindsets, eles às vezes me surpreendiam no mindset fixo e me censuravam. Também é importante compreender que mesmo quando os indivíduos têm um mindset fixo, nem sempre eles estão nesse mindset. Com efeito, em muitos de nossos estudos, colocamos as pessoas no mindset de crescimento. Dizemos a elas que é possível aprender determinada habilidade e que a tarefa que lhes demos trará essa oportunidade. Ou pedimos que leiam um artigo científico que lhes ensina o mindset de crescimento. O artigo descreve pessoas que não possuíam uma capacidade inata, mas que desenvolveram habilidades extraordinárias. Essas experiências transformam os participantes de nossas pesquisas em gente que pensa segundo o mindset de crescimento, pelo menos no momento, e que também age como tal. Mais adiante há um capítulo que trata exclusivamente da mudança. Nele eu descrevo pessoas que se modificaram e programas que desenvolvemos para operar a mudança. Próxima pergunta. Percebo em mim os dois mindsets. É possível ser meio a meio? Todos nós temos elementos de ambos. Tenho falado deles como se um excluísse o outro apenas para simplificar. Também é possível alguém ter diferentes mindsets em campos diferentes. Posso acreditar que a minha capacidade artística é imutável, mas que a minha inteligência pode ser desenvolvida. Ou então que a minha personalidade é fixa,
mas a minha criatividade pode se desenvolver. Nossa conclusão é que qualquer que seja o mindset adotado por uma pessoa em determinada área, será esse o que a guiará nessa área. Próxima pergunta. Com toda essa sua crença no esforço, está dizendo que quando uma pessoa fracassa, a culpa é dela por não ter se esforçado suficientemente? Não. É verdade que o esforço é fundamental. Sem ele, ninguém é capaz de ter sucesso por muito tempo. Mas, sem dúvida, não é a única coisa que existe. As pessoas têm recursos e oportunidades diferentes. Por exemplo, quem tem dinheiro ou pais ricos possui uma rede de proteção. Pode correr mais riscos e levar mais tempo na busca do sucesso. As pessoas que têm facilidade de acesso a uma educação de qualidade, as que dispõem de uma rede de amigos influentes, as que sabem se colocar no lugar certo no momento adequado, todas elas têm melhores probabilidades de ver os seus esforços recompensados. O esforço dos ricos, dos instruídos e dos que têm conexões funciona melhor. Pessoas que dispõem de menos recursos, apesar de seus esforços, podem descarrilar com maior facilidade. A fábrica da cidadezinha natal, onde determinado indivíduo trabalhou a vida inteira, acaba fechando. E agora? O filho fica doente e ele afunda em dívidas, perde a casa. A esposa foge com as economias do casal e ele fica com os filhos e as contas a pagar. Adeus às aulas noturnas. Antes de julgarmos, lembremos-nos de que o esforço não chega a ser tudo e que os esforços não são iguais. Próxima pergunta. Você fica dizendo que o mindset de crescimento torna as pessoas vencedoras, melhores e mais bem-sucedidas. Não é verdade que o mindset de crescimento tem a ver com desenvolvimento pessoal e não com ser melhor que os outros? Utilizo exemplos de pessoas que subiram na vida a fim de demonstrar até onde o mindset de crescimento pode nos levar. Acreditar que os talentos podem ser desenvolvidos permite que as pessoas realizem o seu potencial. Além disso, um exemplo que mostrasse pessoas contentes por terem sido deixadas para trás não seria convincente para os que têm um mindset fixo. Não lhes proporciona uma alternativa atraente, porque parece tratar-se de uma escolha entre a diversão e a excelência. No entanto, este ponto é fundamental. O mindset de crescimento permite efetivamente que as pessoas gostem do que fazem e continuem a gostar, mesmo diante de dificuldades. Os atletas, CEOs, músicos e cientistas de mindset de crescimento adoram as suas atividades, o que não é o caso de muitos dos de mindset fixo. Muitas pessoas de mindset de crescimento nem sequer planejaram chegar ao topo. Chegaram porque gostavam do que faziam. É uma ironia. O topo é o lugar onde os de mindset fixo anseiam estar. Mas é aí que muitos dos de mindset de crescimento chegam como consequência secundária de seu entusiasmo pelo que fazem. Este ponto também é fundamental. No mindset fixo, tudo gira em torno do resultado. Se você fracassar ou se não for o melhor, tudo não passou de desperdício. O mindset de crescimento permite que as pessoas deem valor ao que fazem, independentemente do resultado. Estão enfrentando problemas, mapeando novos rumos, trabalhando em assuntos importantes. Talvez não tenham encontrado a cura do câncer, mas a busca foi profundamente significativa. Um advogado passou 7 anos combatendo o maior banco de seu estado em nome de pessoas que se sentiram prejudicadas. Depois de perder a causa, ele disse:
quem sou eu para afirmar que somente por haver passado 7 anos tratando de um assunto eu devo ter direito ao sucesso? Eu fiz isso pelo sucesso ou porque o esforço era válido por si mesmo? Eu não me arrependo, eu tinha de fazê-lo. Não teria feito de maneira diferente. Próxima pergunta. Conheço muitos workaholics com carreiras meteóricas que parecem possuir mindset fixo. Essas pessoas estão sempre procurando provar sua inteligência, mas na verdade trabalham com afinco e aceitam desafios. Como conciliar isso com a sua ideia de que as pessoas de mindset fixo preferem pouco esforço e tarefas fáceis? Em geral, pessoas de mindset fixo preferem o sucesso sem esforço, pois é a melhor maneira de provar o seu talento. Mas você tem razão. Também há muitas pessoas dinâmicas que acreditam que suas características são imutáveis e buscam constantemente o reconhecimento. Podem ser pessoas cujo objetivo na vida é ganhar o prêmio Nobel ou tornar-se a pessoa mais rica do planeta, e estão dispostas a fazer o que for necessário para isso. Veremos casos assim no capítulo sobre negócios e liderança. Essas pessoas podem estar livres da crença de que muito esforço corresponde a baixa capacidade, mas possuem as outras características do mindset fixo. Podem estar sempre demonstrando seus talentos, podem achar que seu talento as torna superiores às demais e podem ter pouca tolerância a erros, críticas ou percalços, coisas capazes de prejudicar o seu progresso. Aliás, pessoas de mindset de crescimento também gostariam de receber o prêmio Nobel ou de ganhar muito dinheiro, mas não procuram isso como confirmação de seu valor ou como algo que as fará melhores do que os demais. Próxima pergunta. E se eu gostar do mindset fixo? Se conheço meu talento e minhas capacidades, sei qual é minha situação e sei o que posso esperar, por que abriria mão disso? Se você gosta desse mindset, claro que deve ficar com ele. Ao apresentar os dois tipos de mindsets e os mundos que ambos criam, este livro mostra às pessoas que elas têm uma opção. O importante é que é possível escolher qual dos dois mundos você deseja habitar. O mindset fixo gera a sensação de que você realmente conhece a verdade permanente a respeito de si próprio. E essa ideia pode ser reconfortante. Você não é obrigado a procurar obter isso ou aquilo, já que não possui o talento necessário. Sem dúvida, terá sucesso em outro campo, porque para isso possui talento. Também é importante estar ciente dos inconvenientes desse mindset. Você poderá estar se privando de alguma oportunidade ao subestimar o seu talento em determinada área. Poderá estar prejudicando suas possibilidades de sucesso ao presumir que não precisa se esforçar, pois o seu talento será suficiente para o êxito. A propósito, ter um mindset de crescimento não o obriga a desejar atingir determinado objetivo. Apenas o informa de que você pode desenvolver suas capacidades. Depende de você querer ou não fazê-lo. Próxima pergunta. É possível mudar completamente tudo em uma pessoa? E deve-se procurar mudar tudo o que é possível mudar? O mindset de crescimento é a crença de que as aptidões podem ser cultivadas, mas isso não define a extensão possível da mudança, nem quanto tempo a mudança exigirá. Tampouco significa que tudo possa ser modificado, como as preferências e os valores. Certa vez eu peguei um táxi e o motorista ouvia uma ópera no rádio. Pensando em iniciar uma conversa, eu disse: "Você gosta de ópera?" "Não", respondeu ele, "odeio ópera, sempre odiei."
Não quero ser indiscreta, retorqui, mas então por que está ouvindo ópera? Ele me contou que seu pai fora um apaixonado por ópera e sempre que podia ouvia os seus discos antigos. O motorista, um homem já de meia idade, durante vários anos vinha procurando cultivar um encantamento pela ópera. Colocava os discos para tocar, lia os libretos, mas nada adiantava. Não se torture, eu aconselhei. Há muitas pessoas cultas e inteligentes que não suportam ópera, porque simplesmente não se considera uma delas. O mindset de crescimento também não determina que tudo o que é possível mudar deva ser mudado. Todos precisamos aceitar algumas de nossas imperfeições, em especial aquelas que realmente não prejudicam nossa vida ou a vida de outrem. O mindset fixo dificulta o desenvolvimento e a mudança. O mindset de crescimento é um ponto de partida para a mudança, mas cada um deve decidir por si mesmo em que direção seus esforços de mudança seriam mais úteis. Próxima pergunta. Não faltaria simplesmente confiança às pessoas de mindset fixo? Não. As pessoas de mindset fixo podem ter tanta confiança quanto as de mindset de crescimento. Isto é, até que aconteça alguma coisa. Mas como se pode imaginar, a sua confiança é mais frágil, pois as decepções e mesmo o esforço são capazes de enfraquecê-la. Joseph Martocchio realizou um estudo com funcionários que estavam fazendo um curso rápido de informática. Metade deles foi colocada em mindset fixo. Martocchio lhes disse que o elemento principal seria a capacidade que possuíssem. A outra metade foi colocada em mindset de crescimento. A esses, ele disse que a habilidade com os computadores era suscetível de se desenvolver por meio da prática. Imersos em um ou outro desses mindsets, todos os participantes seguiram o curso. Embora os dois grupos iniciassem as atividades com um grau de confiança exatamente igual em suas capacidades para os computadores, no final do curso pareciam ter ficado diferentes. Os de mindset de crescimento adquiriram considerável confiança em suas capacidades à medida que aprendiam, apesar dos muitos erros que inevitavelmente cometiam. Mas por causa desses erros, os de mindset fixo, na verdade, perderam a confiança em suas capacidades à medida que aprendiam. O mesmo aconteceu com alunos de Berkeley. Richard Robbins e Jennifer Pauls acompanharam alunos da Universidade da Califórnia em Berkeley durante seus anos de graduação. Verificaram que, quando os alunos usavam o mindset de crescimento, ganhavam confiança em si mesmos à medida que enfrentavam e dominavam os desafios da universidade. No entanto, a confiança dos que tinham mindset fixo se dissipava diante dos mesmos desafios. É por isso que as pessoas de mindset fixo precisam estimular sua confiança e protegê-la. As desculpas de John McEnroe tinham esta finalidade, proteger a sua confiança. Michelle Wie era uma golfista adolescente quando resolveu enfrentar os grandes mestres. Inscreveu-se no torneio aberto Sony, uma competição da Associação dos Golfistas Profissionais, PGA na sigla em inglês, que congrega os melhores golfistas homens do mundo. Partindo de uma perspectiva de mindset fixo, todos correram a adverti-la de que poderia abalar gravemente sua confiança caso seu desempenho não fosse bom, que receber críticas muito fortes no início da carreira ao enfrentar competidores de nível superior poderia prejudicar o seu desenvolvimento de longo prazo. Perder é sempre negativo, advertiu Vijay Singh, um dos principais golfistas do torneio. Mas Michelle discordou. Não estava indo ao torneio para aumentar sua confiança. Quando vencemos torneios juvenis, é fácil vencer muitas vezes.
O que estou fazendo aqui é preparar-me para o futuro. Ela buscava a experiência do aprendizado, ver o que significava jogar com os melhores golfistas do mundo numa atmosfera de competição. Depois do torneio, a confiança de Michelle não se abalou 1 milímetro. Ela conseguiu exatamente o que desejava. Acho que aprendi que sou capaz de jogar neste terreno. Seria uma longa jornada até chegar ao patamar dos vencedores, mas ela agora tinha noção daquilo que pretendia fazer. Há alguns anos eu recebi uma carta de uma nadadora de nível mundial. Prezada professora Dweck, sempre tive problemas em relação à confiança. Meus técnicos constantemente me diziam para acreditar 100% em mim mesma. Diziam-me que não permitisse dúvidas em minha cabeça e que sempre pensasse que eu era melhor do que qualquer outra atleta. Para mim era difícil fazer isso porque tenho consciência de meus defeitos e dos erros que eu cometo em cada competição. Tentar considerar-me perfeita era ainda pior. Mas eu li seus trabalhos sobre a importância de concentrar-se no aprendizado e no aperfeiçoamento. Isso me modificou. É possível trabalhar os meus defeitos. Agora os erros não parecem tão importantes. Quis escrever-lhe esta carta porque a senhora me ensinou a ter confiança. Obrigada, sinceramente, Mary Williams. Uma coisa notável que eu aprendi em minha pesquisa é que no mindset de crescimento nem sempre é necessário confiança. O que eu quero dizer é que mesmo que você acredite que não sabe fazer bem determinada coisa, ainda assim é possível mergulhar nela com empenho e perseverar. Na verdade, às vezes você se dedica a alguma coisa exatamente porque não sabe fazê-la bem. Essa é uma característica maravilhosa do mindset de crescimento. Você não precisa achar que é competente em algo para desejar fazê-lo e ter prazer nisso. Este livro foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Eu li infindáveis livros e artigos. As informações que eu obtive foram muitíssimas. Nunca havia escrito de maneira simples e isso me intimidava. Parece ter sido fácil para mim? Há muito tempo isso era exatamente o que eu queria que você pensasse. Mas agora eu quero que saiba o esforço que me custou e a alegria que me proporcionou. O próximo título agora é Desenvolva o seu mindset. Todas as pessoas nascem gostando de aprender, mas o mindset fixo pode matar esse prazer. Pense em alguma ocasião em que você fazia algo com prazer. Montar um quebra-cabeça, praticar um esporte, aprender uma nova dança. De repente ficou difícil e você quis desistir. Talvez tivesse se sentido repentinamente cansada, tonta, aborrecida ou com fome. Da próxima vez que isso acontecer, não se deixe enganar. É um mindset fixo. Imagine que o seu cérebro está formando novas conexões à medida que você enfrenta os desafios e aprende. Vá em frente. Criar um mundo no qual somos perfeitos é algo tentador. Lembro-me dessa sensação na escola fundamental. Podemos escolher os parceiros, fazer amigos, contratar pessoas que nos façam sentir irrepreensíveis. Mas raciocine, você não quer crescer nunca? Da próxima vez que se sentir tentada a ficar rodeada de adoradores, vá à igreja. Para o resto da vida, prefira a crítica construtiva. Há algo em seu passado que, em sua opinião, rotulou você? Uma nota em uma prova? Um ato desonesto ou rude? Ter sido despedida de um emprego? Ter sido rejeitada? Concentre-se nesse episódio. Sinta as emoções que o acompanham. Agora coloque-se numa perspectiva de mindset de crescimento. Examine honestamente o seu papel naquela situação, mas entenda que ela não define a sua inteligência ou a sua personalidade. Em vez disso, se pergunte:
O que eu aprendi ou o que eu posso aprender com essa experiência? Como eu posso utilizá-la como base para o meu aperfeiçoamento? Leve com você essas ideias em lugar das outras. De que forma você age quando está deprimida? Esforça-se mais nas coisas de sua vida ou deixa-as de lado? Da próxima vez que se sentir assim, adote o mindset de crescimento. Pense em aprendizado, desafio, enfrentamento de obstáculos. Pense no esforço como uma força positiva, construtiva e não como algo desagradável. Experimente isso. Há algo que você sempre quis fazer, mas teve medo de não saber fazer bem. Faça planos para tentar. Então, aqui termina o capítulo 2, né? E agora, vamos destrinchar tudo isso, né? De uma forma bem prática. Então, vamos lá, né? Estamos fechando o capítulo 2. E, para fechar esse capítulo, a Carol Dweck, ela trouxe uma das histórias mais simbólicas que existem, né? Sobre transformação. Primeiro, ela trouxe a história do Sia Biscuit. O Sia Biscuit não era um cavalo promissor, né? Ele era um cavalo machucado, um cavalo desacreditado, um cavalo que era considerado um erro. E não era só ele, né? O jockey dele, o treinador dele e o dono dele também carregavam fracassos, carregavam limitações, carregavam dores. Mas algo extraordinário aconteceu. Eles escolheram não se definir pelo diagnóstico, né? E aí, contra todas as probabilidades, eles se transformaram em vencedores. E para um país inteiro que estava em crise, o Sia Biscuit virou o quê? Virou um símbolo de algo maior, né? O que pode acontecer quando alguém escolhe perseverar, mesmo sem garantias. Bingo, né? Já tem um primeiro aí. Então, assim, a Carol Dweck, ela faz um movimento poderoso aqui, quando ela escolhe o Sia Biscuit, né? Ela mostra que a mesma história muda completamente dependendo do mindset que você tem. Pelo mindset de crescimento, o Sia Biscuit é a prova de que o esforço transforma a capacidade. Pelo mindset fixo, é apenas a história de quê? De seres deficientes que precisaram se esforçar demais. Percebe a diferença das definições, né? No mindset fixo, o esforço te diminui. No mindset de crescimento, o esforço te dignifica. Segundo o Bingo. E aí a gente entra num ponto sensível, né, do capítulo, que é o medo do esforço. No mindset fixo, esforço é perigoso. Por quê? Porque ele ameaça a fantasia de genialidade natural que a pessoa tem, né? Tanto que a autora, a Carol, ela explica com clareza, né? Se você se esforça e falha, você perde todas as suas desculpas. Você não pode mais dizer eu poderia ter sido, porque você tentou e não foi. Acabaram-se as desculpas, né? É por isso que aí ela vem com a história da Nádia, a Nádia Salerno Sonnenberg, né? E por que a história da Nádia é tão reveladora? Ela é uma violinista prodígio, aclamada desde criança, que chegou à elite, porém carregando hábitos ruins e carregando um medo enorme de tentar de verdade. Então, ela evitava se esforçar, não por preguiça, era por pavor, né? Nada é mais penoso do que dizer, eu fiz o melhor que eu podia e não foi suficiente.
Esse é que é o terror do mindset fixo. É o fracasso honesto. É fracassar depois de ter tentado. Então, eles fracassam antes de tentar. Bingo, terceiro, tá? Então, assim, enquanto houver pouca entrega, ainda há desculpas. Ainda há espaço para desculpas. Agora, quando há um esforço total, só resta apenas a verdade. Porque tudo foi tentado. Então, você não pode mais ficar no campo do e se. Ok? E aí, a mentora dela, a Dorothy DeLay, foi direta. Se você vai desperdiçar o seu talento, eu não quero ser sua cúmplice. Né? E aí, nesse momento, a Nádia faz a escolha que muda o destino dela. Tentar de verdade, mesmo correndo o risco de falhar. Aí ela se dedicou, se esforçou e venceu. Mas repare, o maior ganho da Nádia não foi o prêmio. O maior ganho da Nádia foi a libertação do medo. Bingo, quarto, tá? A Carol, ela amplia isso para outras áreas da vida também, inclusive os relacionamentos, né? Aí ela fala da Amanda, que evitava homens bons, não por desinteresse, mas porque se esforçar emocionalmente, para ela parecia ser arriscado demais, né? E se eu desse tudo de mim, mesmo assim não desse certo relacionamento? Iam acabar as desculpas dela, né? E aqui está a virada de chave do capítulo. Ela fala que pouco esforço também é alto risco. Porque o eu poderia ter sido dói mais do que o eu tentei. E aí ela vem com a história da Claire Bootlucy, que deixa isso muito claro, né? A Claire, uma mulher brilhante, bem-sucedida, admirada, que no fim da vida se chamava de fracassada. Não por ter tentado e falhado, mas por não ter seguido a sua verdadeira paixão. Então, gente, o arrependimento, ele não nasce do esforço, ele nasce da omissão. E aí vem a Carol e nos convida à escolha final. Que história que você quer contar sobre o seu passado? O eu podia ter sido ou o eu dei tudo de mim pelo que importava? Gente, essa é a grande diferença entre os dois mindsets, né? E aí ela encerra explicando uma coisa libertadora, né? Os mindsets não são sentenças perpétuas. Você pode alterar, você pode alternar, você pode aprender, você pode escolher. O mindset de crescimento, ele não exige confiança absoluta. Ele exige compromisso com o aprendizado, mesmo quando você não se sente pronta. Você não precisa se achar capaz para começar. Você começa e se torna capaz no processo. Agora pensa comigo, onde que você tem evitado se esforçar para não perder a imagem de boa ou de capaz? Que eu poderia ter sido ainda dói em você? Em que área da sua vida o medo do esforço está te custando mais caro do que o fracasso? Se você olhasse para a sua história daqui a 10 anos, o que você gostaria de poder dizer? Então, assim, entenda, esforço não é sinal de fraqueza. Esforço é sinal de compromisso com quem você está se tornando. Né? Repetindo a frase da autora, você não precisa se achar capaz para começar. Você começa e se torna capaz no processo, ok? No livro Mente de Ouro, eu te ensino justamente isso. Como você sai do medo de tentar, do medo do perfeccionismo, que é paralisante,
e da necessidade de garantias e constrói uma mentalidade de crescimento, prosperidade e ação consciente. Ele é um manual prático, ele serve para transformar o medo de errar, as travas emocionais e financeiras, a autossabotagem silenciosa, a estagnação disfarçada de cautela, em clareza, disciplina e avanço real. E ele também traz um bônus que é chamado de cofre dourado da prosperidade, que traz exercícios simples e práticos diários para fazer com que isso se torne um hábito em você. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e me sentirei extremamente lisonjeada se você acessar. Agora, essa pergunta eu preciso que vocês respondam para mim nos comentários, tá? Qual área da sua vida você decide honrar com um esforço verdadeiro a partir de hoje? Deixando claro que a partir de hoje vocês já aprenderam que esforço não é sinônimo de diminuição. Esforço é sinônimo de dignificação, né? Então, honra, associem esforço com honra, ok? Você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui você não aprende para provar o seu valor, aqui você aprende para crescer, contribuir e prosperar. Você não será julgado pelo quanto você poderia ter sido. Você será transformado pelo quanto escolheu se dedicar ao que ama. Então, não tema o esforço. Tema apenas viver aquém, abaixo daquilo que você poderia construir. Então, eu já te peço para você se inscrever no Clube da Mente de Ouro, continuar comigo, porque agora a gente está pronto para entrar no próximo nível deste livro. Lembrando sempre que o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu estou aqui, porque eu leio essa página para você, leio essa página com você e leio essa página por você. Um grande beijo no coração.